Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro ao vivo do Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros que se dão às segundas-feiras, às 20 horas, mas de forma especial, todo mês nós nos reunimos ao vivo para fazer aí um resumo mensal daquilo que foi estudado, daquilo que foi refletido ao longo do mês. Esse mês de agosto, da mesma forma, fazemos, olhando essa sequência que temos estudado da Carta de Paulo aos Romanos, na série que, ora, intitulamos Romanos Verso a Verso. A proposta aqui é, à luz da doutrina consoladora, estudar, meditar, refletir, para buscar aplicar na vida. Esse é o sentido de aprofundamento que a doutrina nos traz, olhando para Jesus como nosso referencial, como nosso modelo e guia, mas tomando também por base aqueles a quem ele diretamente transformou, impactou, transformou vidas, e eles vêm testemunhar para a gente nas páginas daquilo que nós conhecemos entre Antigo e Novo Testamento, mas cuja divisão cabe somente olhando para a questão do tempo. Mas olhamos que Jesus, sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, continua chamando e continuará chamando todos aqueles que de fato para ele se voltam na intenção de transformar-se interiormente. Esse é o chamado com o qual nós também comungamos, estamos com vocês nesta caminhada. Por isso, compartilhe e leve adiante a intenção. Aqueles que não nos acompanham nesse momento virão nos acompanhar depois. Passe para os seus grupos de estudo, de reflexão da doutrina espírita, para que outras tantas pessoas sejam beneficiadas também com estas reflexões. Aqui no nosso estudo da noite de hoje, então, o nosso olhar repousa sobre o conjunto de versos que foram meditados ao longo do mês de agosto, Romanos, capítulo de número 4, entre os versos de 21 a 24, episódio de número 128 da série Romanos, verso a verso. Eu sou Emerson Cavalcante e não estou sozinho aqui. Estou em muito boa companhia com a nossa dupla dinâmica de comentadores do V de Jesus, chamando primeiramente aqui conosco André Fernandes. Seja muito bem-vindo, André. Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, amigos do futuro que nos acompanharão. Espero que hoje a gente consiga destrinchar um pouco mais do pensamento paulino, né? Tirar boas reflexões, boas lições para nossa vivência. É um prazer. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, André. Muito bom ter aqui você com a gente mais uma vez, agradecendo a presença e chamando também a nossa querida Juliette Neira com a gente. Boa noite, Juliette. Muito bem-vinda. Oi, amigos. Boa noite, meus queridos companheiros de live. E boa noite quem vai nos assistir no futuro, como disse meu amiguinho, quem está nos assistindo agora. Sejam sempre muito bem-vindos e que as nossas reflexões possam tocar o coração de vocês e fazer com que a vida de cada um possa ser um pouquinho modificada por isso. Né? Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma interação excelente, como sempre. Muito bom tê-los aqui nesse estudo que nós sabemos, né? Estudar Paulo, gente, é um aprofundamento no ensino de Jesus, daquele que o mestre apontara como um vaso escolhido. Então, não é pouca coisa não, né? Ele tinha, certo, seguramente, né? Tinha outras tantas opções, mas ele apontou para o doutor da lei Saulo de Tarso e falou: vem comigo que eu vou mostrar para você o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas esse sofrer pelo seu nome incluía, inclusive, assumir um testemunho e um compromisso singular, que foi o da transformação desse mesmo doutor da lei que eu mencionei aqui no apóstolo das nações. E eu falo isso, dou ênfase a isso, porque eu tenho segurança, gente, que eu, André, Juliette, cada um de vocês, de repente não teria a dimensão de quem é Jesus se não fosse o trabalho deste apóstolo Paulo, né? Quando nós falamos apóstolo das nações, é aquele que levou porta fora de Israel a mensagem do mestre, né? Influenciando de tal maneira que aí passou mais de 20 séculos, estamos nós aqui falando a respeito dos seus escritos, do seu pensamento,
tanto que ele influenciou essas comunidades. Lembrando que essas cartas, nós já citamos aqui em outras ocasiões, foram os primeiros escritos a circularem nas comunidades cristãs primitivas. Os evangelhos que nós conhecemos vieram depois. Eram relatos orais, né, falados dentro da oralidade, mas só depois surgiu Marcos, Mateus, Lucas e, por último, o Evangelho de João, né? E assim as demais cartas também, quando nós falamos de Pedro, quando nós falamos de Tiago, quando nós falamos da Epístola de Judas, todas elas surgiram certamente inspiradas no trabalho também do apóstolo, né? Paulo começou esse movimento, 14 dessas cartas chegaram para nós, incluindo a carta aos Romanos, e outros discípulos também, apóstolos de Jesus, se sentiram ali estimulados a fazer o mesmo, a testemunhar e a registrar as suas reflexões, e como somos gratos, né, pelo fato de eles terem feito isso. São testemunhos vivos de vidas transformadas, como seguramente eu desejo que seja da mesma forma para cada um de nós. Nossa reflexão, então, gente, olhando aqui, como eu disse, hoje, Romanos 4, versos de 21 a 24, no episódio de número 128, eu vou projetando, como costumo fazer, né, cada um dos versos para a gente ir refletindo. Só tem um ponto aqui que eu acho que é importante a gente recapitular. A gente está chegando no final do capítulo, né? No final do capítulo, e aqui o tema central da justificação pela fé, nós já citamos isso, não é um tema muito comum, aliás, é incomum na doutrina espírita de tratar sobre essa temática, né, da justificação pela fé. E aqui em off estava comentando com a Juliette, com o André a respeito disso, o quanto realmente é um privilégio para a gente tomar contato diretamente com esse pensamento de Paulo através das cartas, porque é uma coisa assim, a gente pegar um verso meio que solto, seja num comentário, por mais que seja elucidativo, por exemplo, um comentário de Emmanuel sobre um texto em Romanos, mas você não tem dimensão da extensão daquilo que se encontra quando você lê a carta, passando por cada um dos versos, passando por cada um dos capítulos, refletindo em torno daquela estrutura dos 16 capítulos que nós encontramos aqui na Carta aos Romanos. E aí, entendendo o contexto histórico, entendendo, enfim, o porquê Paulo escreveu a carta, e tudo isso realmente favorece por demais. E a temática da justificação pela fé, eu acredito que ela cria um impacto na gente quando bem compreendida, que ela desarma muito daquilo que a gente traz naquele aspecto de achar que é matar a bola no peito e resolver sozinho, né? Muito longe disso, muito longe disso. A gente vai entender realmente o sentido de graça, o sentido de misericórdia, o sentido do acolhimento, do favor divino, quando você realmente compreende a fundo essa belíssima doutrina que é a da justificação pela fé. O que não exclui, longe disso, fora da caridade não há salvação, da doutrina espírita, né? Nós não estamos substituindo o lema do codificador antes, né? Estamos dando exatamente uma base sólida para isso. Porque só fora da caridade não há salvação, num coração regenerado. Aliás, isso está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. Vamos olhando então a partir do verso 21, nessa reflexão de Paulo, no 4º capítulo. Eu vou trazendo aqui os versos, dentro da sequência, eu vou estruturar aqui em 2 primeiros versos, depois os outros 2 versos, para a gente poder refletir em conjunto. Verso 21, então, do 4º capítulo, Paulo dita e o escriba Tércio anota o seguinte: estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, verso 22, isso lhe foi também imputado como justiça. Só para introduzir aqui, antes dos comentários, né, dos nossos companheiros, para a gente poder introduzir a ideia, quem está aqui certíssimo de que havia uma promessa, de que aquele que prometer era poderoso para cumprir, é quem? O personagem desse capítulo 4, que é resgatado por Paulo das páginas do Antigo Testamento, que é Abraão, o primeiro dos grandes patriarcas hebreus, né? Aquele que fora chamado da cidade Ur da Caldeia,
para deslocar-se e, chamado pela voz espiritual para sair fora da sua tenda, recebe uma missão toda especial de ser o pai de uma multidão de nações, uma descendência, Kardec chama dessa forma, uma posteridade espiritual. Vamos entender aqui na sequência, André primeiro na reflexão, esses versos 21, 22, esse sentido também de imputar justiça a partir da fé. André, fique à vontade. Bom, boa noite, amigos. Bom, vamos lá. Então, a gente encontra aqui um retrato de uma alma que confia. Abraão, a gente vê que é a expressão simbólica do espírito já desperto, aquele que já transcende os limites da matéria, do tempo, né? Para se alinhar com uma força maior, o princípio criador, o todo, né? Deus. E a gente vê que a convicção de Abraão não é apenas a de um homem religioso, acaba sendo uma convicção do espírito que percebe, que sente a realidade divina operando além das aparências. E quando a gente vê que a espiritualidade, quando a gente entende a espiritualidade como a busca consciente da nossa conexão com Deus, com o sagrado, a gente vê que a fé verdadeira, que aqui é demonstrada como o arquétipo de Abraão, no símbolo de Abraão, é aquela que nasce da experiência íntima com o transcendente. E essa fé não se sustenta apenas em textos sagrados, em promessas exteriores, né? Ou como a gente tem falado muito da questão das obras da lei, né? Dos ritos puramente exteriores, né? Mas é uma fé que se estabelece, se concretiza, no silêncio profundo da alma, que é onde o espírito reconhece que há uma ordem superior guiando todas as coisas, né? E essa fé não depende de garantias, é uma fé que se ancora na certeza íntima de que tudo está em conformidade com a vontade divina. Tudo está certo, né? Conforme a vontade de Deus. E tudo se cumprirá no tempo adequado, né? No modo adequado, conforme a vontade de Deus. Então, quando a gente vê que quando Paulo afirma aqui para a gente que Abraão estava plenamente convicto, ele aponta para uma qualidade espiritual que é esse estado de confiança integral do ser, onde não há espaço para dúvida, não há espaço para o medo, para a ansiedade. Trata-se de uma entrega total da criatura, não uma submissão passiva, mas uma rendição, digamos assim, ativa, consciente. É a confiança de quem caminha no escuro, mas sabe que está sendo guiado pela luz do alto, né? Então a gente vê que essa confiança é fruto de uma sintonia com a fonte divina, com a fonte da vida, que é Deus, né? E Abraão simboliza para a gente, e isso que acho que Paulo quer mostrar para a gente, o espírito que já aprendeu a ouvir a própria consciência já desperta, aquela consciência que já fala não aos ouvidos físicos, né, mas ao nosso coração. E essa escuta íntima permite que a alma se alinhe com o fluxo divino, compreendendo que as promessas de Deus não são desejos atendidos à força, mas são leis universais que se manifestam segundo o mérito de cada um, o tempo, a evolução de cada ser, né? E a gente vê aqui também essa questão da promessa, né? Dessa promessa feita a Abraão, vale recapitular, né? Deus promete a Abraão aquela descendência, né? A geração de uma descendência, né? No futuro, Abraão que nem sequer tinha filha até então, né? Já era um senhor de idade. Mas aqui a gente pode também entender essa promessa de um modo espiritual, né? Creio eu. Talvez não necessariamente como uma fecundação física, mas uma fecundação de uma consciência superior, né? Porque eu te lembra o seguinte, a Sara, esposa de Abraão, era estéril, já era idosa, e a gente vê que a Sara representa pra gente o impossível
aos olhos da matéria, mas a gente vê que Deus age onde a razão se esgota. E a fé, nesse sentido, é a ponte entre o invisível e o visível, né? Entre o homem terreno e o ser divino que nós almejamos ser, né? Que estamos em formação. Então, a gente vê que, quando a gente olha pela ótica espiritual, essa descendência vai muito além da questão biológica, né? Descendência de DNA, de genes, né? É a descendência que Deus promete, é o fruto do espírito amadurecido, né? É a paz, a sabedoria, a compaixão, o amor, né? Toda promessa divina tem como finalidade última o florescimento da alma, né? A matéria acaba sendo só um recurso pedagógico para a alma, sempre a finalidade é na alma, né? E aqui a gente vê que não se trata de ganhos materiais, mas da concretização do propósito profundo de cada ser, né? Quer evoluir, quer crescer, quer nos tornarmos mais parecidos com a fonte que nos criou, né? Que nós se assemelhamos, né? Já que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Que aos poucos a gente se assemelhe um pouco com o nosso Pai, né? E é interessante também que nesse primeiro versículo, Paulo afirma para a gente que Deus é poderoso para cumprir o que prometera. Eu acho que isso nos remete muito àquela compreensão espiritual de Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Como a gente aprende na primeira questão do Livro dos Espíritos. Então a gente vê que o espírito que compreende isso passa a confiar não em intervenções arbitrárias de um ser místico, né, ou antropomórfico, né, mas na sabedoria imanente do universo, que atua com justiça, com amor, com perfeição, né? E a convicção de Abraão, então, acaba sendo esse reflexo de uma alma que percebe que o universo é confiável, que a existência de um propósito e que cada passo dado com fé nos aproxima de nosso destino de elevação, né? E é interessante também que logo depois Paulo vai falar da questão de que isso também foi imputado como justiça, né? Que acaba sendo, de certo modo, um fechamento do versículo anterior, né? Porque Paulo afirma para a gente que por causa da confiança de Abraão, né, no poder de Deus, na fé de Abraão, para cumprir as promessas que Deus havia feito, essa fé foi considerada como justiça. E quando a gente olha pela ótica do espírito, né, a gente vê que isso quer dizer o quê? Significa que havia uma postura íntima de confiança, de entrega e de alinhamento com Deus, né? E a gente vê que isso não é uma virtude abstrata, ela tem um peso real no campo espiritual. Ela gera um movimento, essa fé, de elevação de consciência, de harmonização com as leis divinas, de crescimento espiritual, né? Então a gente vê que ser considerado justo não se refere a um julgamento legalista, né, como a gente às vezes tem aqui na matéria, ou uma absolvição arbitrária, né? Mas é o reconhecimento vibracional, digamos assim, de que a alma já está sintonizada com a verdade, com a vontade divina, com o bem, né? Ou seja, a fé verdadeira não é apenas crer em algo, né? É um estado do ser que gera equilíbrio, que gera harmonia, que gera justiça. Então a gente vê que isso que a gente está falando agora há pouco da salvação pela fé, né? Mais do que as obras que se manifestam exteriormente, que acabam sendo uma consequência, tudo começa dentro, né? E a gente vê que essa justiça que Paulo vai falar para a gente, a gente não pode se colocar como uma justiça que a gente conhece aqui na Terra, né? Porque justiça não é apenas o cumprimento de certas leis exteriores, pode ser inclusive leis religiosas, como a gente tem debatido muito aqui, questão da lei mosaica, né, das obras da lei, né? Mas é sobretudo a manifestação de uma ordem natural das coisas conforme as leis divinas. Então, quando o ser humano entra em sintonia com essa ordem, através da fé, da humildade, da confiança no bem, enfim,
ele se torna justo. Não por ter sido declarado justo por outro, mas porque sua vibração fala por si, né, se harmoniza com a lei divina, né? Então, a gente vê que essa justiça nada mais é do que viver em conformidade com a justiça divina, com as leis divinas, né? E, no fundo, é viver de acordo com a nossa própria consciência. Então, quando Paulo falou para a gente, né, que isso lhe foi imputado como justiça, ele está afirmando para a gente que a fé de Abraão revelou a retidão de seu espírito, a pureza da sua intenção, a integridade da sua relação com Deus. E a gente vê que essa fé de Abraão simbolizada aqui não era passiva, era uma fé viva, era uma fé transformadora, né? Como não lembrar daquela mensagem, né? Fé, mãe da esperança, da caridade, né? Enfim. Então era uma fé que se alinhava com os desígnios divinos e que, portanto, era reconhecida espiritualmente como uma expressão de justiça. Então a gente vê que como que essa passagem ecoa fortemente com a nossa ideia, né, de que a verdadeira justiça nasce de dentro, do coração. Não é aquilo que o mundo rotula como justo, né, nem aquilo que o ego entende como merecimento. É aquilo que o espírito reconhece como verdadeiro, como harmonioso, como ético. Mesmo quando não há testemunhas, mesmo quando o caminho da fé parece tão solitário, né, como muitas vezes é. Então a justiça nesse sentido acaba sendo esse fruto maduro de uma consciência já desperta, que vive não para aplausos dos homens, mas para o crescimento da alma. E Abraão, para encerrar, né, Abraão representa para a gente esse estado de consciência elevada, onde a fé já não busca recompensas exteriores, né, mas repousa serena no fluxo da vontade divina. E esse repouso, essa paz, é a justiça em forma mais sutil, né? A gente já começa assim a alinhar com esse grande rio da vida, né? Para de nadar contra a correnteza, para de querer lutar contra a correnteza e basicamente segue o fluxo da vida, né? E é o que Abraão representa para a gente e o que eu acho que Paulo quer trazer para a gente, né? Obrigado. Muito bem, André. Bem explicado aqui esses dois primeiros versos, mas, lógico, Juliette vem também com a sua visão, que nos favorece ampliar esse entendimento. Só voltando aqui às traduções, né? Eu trouxe primeiro João Ferreira de Almeida, e aqui antes da Juliette começar o seu comentário, os dois primeiros versos de estudo da noite, eu vou trazer aqui a tradução também da Bíblia de Jerusalém, como fazemos costumeiramente, né? A chamada Bíblia Católica. Temos lá o verso 21, então, trazido na Bíblia de Jerusalém, a tradução da seguinte forma: convencido de que ele podia cumprir o que prometeu. Verso 22, eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Vamos lá, Juliette, fica à vontade. Pegando esse gancho, eu queria pegar esse gancho da salvação que você fez, Emerson. Salvação ou aceitar Jesus, né? São coisas que a gente ouve e assimila. E o salvar, essa é a minha visão, né? Eu entendo o salvar pela chave que a doutrina espírita me dá. A salvação eu vejo como um presente, não como uma conquista. Eu não acho que o ser humano seja capaz de conquistar a sua salvação. Se não fosse Deus, ele jamais seria salvo de nada. Porque eu não consigo ver o ser humano, pelo menos imperfeito como somos no planeta em que vivemos, capaz de conseguir se salvar de alguma coisa que Deus queira fazer com ele. Entendem? O poder da majestade do Criador é esse poder de bondade, misericórdia e amor infinito que nos salva de qualquer coisa que nós achemos que devemos ser salvos, né? Porque é um conceito muito humano a coisa da salvação. Mas quando é o que a gente estava conversando nos bastidores, eu entendo que a gente, quando entende que percorremos muitas jornadas, muitas existências, que somos imortais e que
sem Deus, e que ele pode fazer o que ele quiser. Daí esse versículo 21, né? Era poderoso para o fazer, que o poder que ele tem, ele faz o que ele quiser. Ele tem um poder absoluto. Então, ele pôde fazer Sara e Abraão gerarem uma descendência, porque ele é Deus. Ele pôde fazer a mesma coisa com Maria, com Isabel, tanto que Maria, né, acho que é em Lucas, que Maria pensa, né, que Lucas relata como um pensamento de Maria, né, que porque para Deus nada é impossível. Em Jeremias, quando ele diz que não há nada difícil para mim, eu sou Deus. Vocês acham que há algo difícil para mim? Né, os salmos que Paulo aqui cita sempre, né, que para Deus ele faz o que ele quiser, ele pode fazer aquilo que lhe apraz. É ele que é o Criador, ele nos criou. Então, quando a gente tem essa certeza e sabe que a gente vai viver várias existências e vai ser responsável pela nossa parte, mas que nós o temos para nos salvar, eu acho que o jugo não fica tão pesado. Então, eu acho que para Abraão, a certeza dele é o nosso exemplo, a fé que ele tinha de que, poxa, se ele me diz que eu vou ter uma grande descendência, ele vai fazer, gente. E pronto, ele não tinha nenhuma dúvida. E eu acho que é nisso aí que a gente tem que chegar. É essa certeza, essa fé que não duvida, que ele é capaz de tudo. Porque para Abraão ele não tinha nenhuma dúvida, tanto que ele chegou ao ponto de, daquele filho, ele foi lá levar. Você quer que eu sacrifique? Tá bom, eu sacrifico, tudo bem. Por quê? Porque se você quiser, você traz ele de volta para mim. Certo? Que foi o que ele fez. Ele ressuscitou Jesus, que se ele quisesse, ele também não fazia. E é diante dessas certezas que a gente tem que pautar a nossa fé. E quando ele nos dá Jesus Cristo, a certeza, a nossa fé em Jesus vem da certeza de que um pai, né, como está em João, deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem até um cantor cristão da Igreja Batista, tem não é louvor o nome, um cântico, que é esse versículo, né? Por isso que ele vive na minha mente. E esse versículo nos diz que a gente nos traz o quê? A fé que a gente tem em Jesus é a mesma fé que, de repente, a gente não conseguia ter em Deus porque ele era invisível. Mas em Jesus se tornou mais fácil a fé. Ver os milagres, vê-lo ressuscitar os mortos, vê-lo fazer tantas maravilhas. Então, a bondade do Criador era tanta que ele olha só, vocês não creem? Tá bom, vou mandar Jesus aí para vocês verem ele fazer. Aí pode ser que vocês acreditem. Não foi isso? Foi isso. E a gente continua sem acreditar. Né? E aí, no segundo, o imputado como justiça. Estamos falando de justificação pela fé. Estamos falando de um Abraão que é o nosso modelo de justificação. É o nosso modelo de fé. Que não precisou de obra, não precisou de lei, não precisou de regra, não precisou de nada. Por quê? Porque a consciência, como disse meu amigo André, a consciência dele estava desperta, ele sentia o amor de Deus em seu coração. Então, ele não precisava de nada. Então, tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez, porque ele tinha certeza absoluta do poder do Criador. E é essa certeza que nos falta, amigos. É essa certeza que a gente precisa cultivar, que a gente precisa ler, estudar e cultivar dentro do nosso coração.
Porque obras, a humanidade, através das obras, faz uma tentativa inútil de conquistar o amor de Deus através das obras. E isso é inútil, porque não é aí. Não é isso que ele espera, não é isso que ele quer. Porque todas as obras que nós, porventura, possamos fazer, ele faz muito mais e muito melhor. Então, não são obras, não são atos. Ele precisa que a gente creia. E com o coração. Eu espero que não tenha ficado um pouco maravilhoso, assim. Eu me empolgo e aí, de repente, a coisa vira um pouco, sei lá, sermão. Acho que está bem claro. Acho que está bem claro. É que é muito. O que a gente comentava antes, né? É difícil para a nossa consciência que, de repente, num aspecto religioso, se acostumou ao longo dos séculos de ouvir, ó, você tem que fazer isso para ter isso. Né? Então, sempre tinha uma fórmula, sempre tinha uma maneira, sempre tinha um intermediário, né, para que a gente recebesse os benefícios de Deus. E sempre numa relação meio que de troca, né, de barganha. E por isso que eu falo assim, que você compreender essa doutrina da justificação pela fé não é um ensino criado na mente de Paulo, né? Ele está simplesmente resgatando aquilo que Jesus vem dizer sobre a tua fé te salvou. Aliás, o sentido de salvação tem muito a ver com cura. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Esse sentido de fé que nós reforçamos inúmeras vezes aqui, a fé hebraica, a fé emuná, que é uma fé relacionamento, né? Então eu entendo a justificação muito como uma disponibilidade da nossa parte. Passa a ser uma disponibilidade e uma reciprocidade para que aquela relação em que Deus abriu o caminho, porque se fosse pela gente, orgulhosamente, a gente continua afastado de Deus, procurando o nosso atalho. Ele que seria o ofendido, que nós é que transgredimos a sua lei, ele vem ao nosso encontro. Fala assim, ô, meu filho, vem aqui. A porta está aberta para você. Aí tem muita gente que às vezes cai no engano também de pensar assim, então eu vou... Deus me aceita do jeito que eu sou. Na verdade é assim. Deus te aceita do jeito que você está. Mas algo deve ser sim mudado para que de fato essa relação seja recíproca. E esse algo mudado é o quê? Um coração que antes era impenitente se torna um coração arrependido. E coração arrependido, gente, muda. Porque a dor de saber, quando você reconhece o sentido e o significado de se manter afastado de Deus, isso dói dentro de você. E promove, então, a tua busca. E Deus, é claro, que ao mesmo tempo vem ao nosso encontro através dos benfeitores espirituais e de forma tão transformadora do próprio Jesus, junto conosco para caminhar nesse processo de transformação que nós vamos aprofundar mais adiante aqui na carta de Paulo aos Romanos também. Vamos na sequência então aqui, que nós temos outros 2 versos para tratar. Eu quero aqui chamar o André depois da nossa leitura, tradução de João Ferreira de Almeida ainda, verso 23, esse 4º capítulo, Paulo ensina assim: Ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta. Verso 24, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Só para já trazer as traduções aqui na Bíblia de Jerusalém, verso 23, não foi escrito só para ele, foi-lhe levado em conta, verso 24, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. André, vamos lá?
Bom, nesse trechinho aqui eu entendi que a fé de Abraão não é apenas uma lembrança do passado, ela é um padrão, é um arquétipo de confiança que se estende a todos que em qualquer tempo, qualquer localidade, se abrem à verdade espiritual e à ação transformadora de Deus. Então a gente vê que Paulo aqui, para a gente, amplia a compreensão do que significa fé, que essa compreensão é que não se trata apenas de crer que Deus existe, mas é de confiar no poder da renovação, da ressurreição, de transmutação, que opera no universo. E o centro da fé, nesta ótica, é o Cristo ressuscitado, como esse símbolo do símbolo supremo da vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, do espírito sobre a matéria, né? Então a gente vê que a fé naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é, acima de tudo, a fé na potência regeneradora da vida. Não se trata apenas de um evento histórico, mas de um princípio eterno. Deus é aquele que sempre traz vida onde havia morte, sentido onde havia dor, luz onde havia sombra. E a ressurreição de Jesus, nesse contexto, acaba mostrando para a gente como esse grande símbolo da renovação da alma. Então, cremos nele quando nós acreditamos, por exemplo, que o amor pode nos reerguer mesmo após as quedas, que a consciência pode ser restaurada mesmo depois do erro, que o espírito é eterno, destinado à luz, mesmo que transite pelas sombras da ignorância. Assim, a gente vê que esse crer que naquele que ressuscitou Jesus é mais do que uma adesão religiosa, é uma postura espiritual de esperança ativa, de confiança em que a vida é maior do que a morte, o bem é maior que o mal, e a luz do Cristo está operando silenciosamente em todos nós, né? E a gente vê que quando Paulo também fala para a gente que nos será imputado, eu entendi que isso pode ser entendido como isso nos será acreditado como justiça. Então ele está afirmando para a gente que essa mesma comunhão espiritual que Abraão teve com Deus também é possível em cada um de nós, desde que confiemos na força que transforma, que purifica, que ressuscita. Então a gente vê que essa justiça, como a gente já disse no versículo anterior, né, não é um julgamento exterior, né, mas é nosso ajuste vibracional da nossa alma com as leis divinas, é um alinhamento, né, onde atualmente existe um desalinhamento entre nós e a lei divina. Aos poucos a gente vai vivendo com justiça quando a gente vai se alinhando às leis divinas. Então a gente vê que o espírito que crê, que confia, que entrega seu caminho ao bem, ainda que em meio às lutas diárias, lutas internas, né, em que cada um tá aqui, tá ouvindo, vai se identificar, né, a gente vê que entra em sintonia com essa justiça superior. E não é por um mérito intelectual, por muito saber, ou por ritual, não é por fazer certas práticas, né, mas é por uma ressonância vibracional com o Cristo, né? Sobretudo o Cristo interno, né? Que a nossa consciência desperta, que é onde habita as leis divinas. Algum pode chamar de self, né? Eu Cristo, enfim, né? Então a gente vê que a gente vê nesse trechinho que a gente está comentando agora que Paulo está nos convidando para uma fé que ressuscita em nós o que estava morto até então. A esperança esquecida, a nossa coragem adormecida, o amor silenciado e assim por diante. E o exemplo de Abraão se torna nosso quando, mesmo sem ver com os olhos da matéria, né, os olhos da carne, nós escolhemos confiar com os olhos da alma. E a justiça
espiritual, então, não é uma recompensa, né, mas é uma consequência natural dessa entrega confiante ao processo divino que conduz toda a vida, né? Olha que beleza. Então, nós, ao crermos naquele que ressuscitou Jesus, nós reconhecemos em nós mesmos o poder de renascermos continuamente como filhos do Eterno, como sementes do reino, como consciências em aprendizado, em crescimento, né? Então eu achei muito belo essas reflexões que a gente pode tirar, né? Que Paulo nos convida a tirar com o exemplo de Abraão, puxando para os nossos dias, né? Não só deixando o Abraão no tempo dele, mas trazendo como um modelo que a qual nós somos convidados a aprendermos, né? Tanto é que quantos milhares de anos depois a gente está falando dele, né? Tamanha a entrega, enfim. E é o que a Juliette falou agora há pouco também. Abraão vivia uma espiritualidade puramente íntima, interior. Ele não tinha uma religiosidade exterior, ele não tinha templos, não tinha um livro, não tinha. É uma religiosidade 100% genuína, orgânica, pura, né? Olha que beleza. Então a gente vê que tudo isso nos aponta para dentro, né? Toda essa mensagem de Paulo, no meu entendimento, é sobretudo a nossa vivência íntima, a nossa comunhão com Deus, né? O nosso alinhamento com a própria consciência, né? É muito mais nós conosco mesmo do que fora. O fora acaba sendo só uma projeção, uma consequência, né? Do que vem dentro, né? Então eu achei muito bonito esse convite de Paulo para esse convite para a nossa fé, né? Para a nossa comunhão com Deus, com a nossa fidelidade. Obrigado. Muito bom, André. É assim, né? Aqui comprova-se, né? A grandeza do espírito de Paulo no sentido mesmo pedagógico do ensino, né? Que assim, eu acredito que tenha outros textos, sim, mas esse é um dos mais fortes no sentido de mostrar as interligações entre o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, né? O porquê da lei dos profetas, Jesus e o que nós temos a ver com isso. Porque Paulo está aqui mencionando um personagem que para nós seria totalmente desconectado da nossa realidade do século XXI. Muitos que não têm familiaridade com esses textos, com o assunto, com a temática, com patriarcas hebreus, vai falar, mas o que eu tenho a ver com Abraão? Que história é essa? Eu pego essa sequência desses 2 versos, e se eu tiver boa vontade, eu vou entender, poxa, eu tenho tudo a ver. Tudo. Porque não é à toa que Paulo passa praticamente todo o 4º capítulo apontando para Abraão. Mas não apontando para Abraão, falando em Abraão a gente tem a salvação, não. Está falando assim, ó, tal qual Abraão, vocês estão na mesma condição. Abraão é um modelo, né? Acaba se tornando um modelo, né? A ser seguido. E vocês são descendência dele, o que é muito mais forte para a gente. Nós podemos falar, como eu aqui no Brasil, aqui no interior do estado de São Paulo, sou descendente de Abraão, é isso que você está falando? É. Espiritualmente somos, todos nós. Né? Então, a compreensão disso, de que eu estou inserido, embora em contextos culturais totalmente diferentes, mas eu estou inserido na mesma família espiritual, desde que eu me inclua na condição daquele que crê, e o crê no sentido de relação transformadora através de um processo pelo qual nós vamos entender mais adiante aqui na carta de Paulo aos Romanos, mas um processo pelo qual, de fato, haverá uma transformação em nós que vai nos conduzir à destinação de Deus, que é a perfeição, mas antes de se preocupar com perfeição, a gente vai se preocupar com progressão, que é o grande sentido dessa transformação. Porque se não há progresso, não tem o alcance do objetivo. Mas em nós aqui, olhar para a questão Abraão, Antigo Testamento, olhar para a justificação pela fé, por esse amor misericordioso que nos alcança, e saber que eu estou incluído em tudo isso. Juliette, quero te ouvir. Versos 23 e 24. É que nós somos descendência e que foi Jesus, através de Jesus, que isso se configurou.
né? Porque foi ele que uniu, que mostrou que somos todos iguais, mostrou que não existem judeus, gentios, romanos, nenhuma diferença entre ninguém, que é o mesmo Deus. Toda essa descendência que nós somos, se a gente olhar para Jesus, a gente vê essa universalidade. Né? E amar ao Cristo é mais, como eu disse antes, é mais fácil do que você amar a Deus, porque a gente fica, Deus é Deus, é Deus. E aí você precisa ali daquela pontezinha, né? Como se fosse um degrauzinho para dar aquela catapulta, que é Jesus, que é o exemplo, que é o modelo, que é o guia. E ele, como ele falava, quando ele diz que fala pelo Pai, e que o Pai é nosso. E isso tudo nos facilitou enxergar esse Criador como Abraão enxergava, que eu acho isso... Gente, como o meu amigo falou lindamente, ele tinha uma fé pura, limpa, emocional, vinha de dentro, porque ele não tinha nada para crer. E é aí que a doutrina consoladora nos ajuda a compreender, né? Que ele veio sabendo quem era Deus. Ele já conhecia Jesus. Ele foi um dos emissários de Jesus. Então, essa fé para ele estava nele, como está em nós, só que a gente fica preso aos rituais, não vou fazer assim, porque não é assim que está escrito aqui, porque se eu for desse jeito, eu estou errado, eu não posso ser desse jeito, Deus não vai me amar se eu for assim, eu tenho que ser assado para ele me amar. E aí nessa a gente está perdendo tempo. A gente fica se distraindo e fica perdendo tempo com esse monte de regras humanas e conceitos, atavismos lá que a gente traz e não consegue andar para frente sem ele, porque ele é tão bom e tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo a gente ali preso, engessado, ele arruma um jeito... É onde vem as dores e os problemas, e para a gente, acorda, bora, e empurra a gente. E é isso, amigos, que aqui, quando ele nos diz, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor. Se ele ressuscitou Jesus... Se ele foi capaz de, aos nossos olhos, lógico, né? A gente conseguiu enxergar que como o André falou, né? O espírito, Jesus era aquele espírito que ele tirou do corpo para se tornar eterno na nossa visão parca. Ele pode fazer isso com a gente também, porque Jesus era igual a gente. Jesus andava entre nós, então, poxa, e ele dizia que era igual a gente, então se ele é igual a mim, eu também posso. Eu também posso. E aí a gente se impulsiona olhando para Jesus, e Jesus se torna cada vez mais esse sol maravilhoso que Deus nos deu para nosso exemplo, para nos guiar, para nos iluminar e para ser para nós um pequeno Deus. Minha mãe dizia isso quando a gente era criança. Gente, Jesus é um pequeno Deus. E, né, pode ser uma visão infantil, mas que nos ajuda a entender o que esse Criador quer de nós, o Pai maravilhoso que Ele é, por nos dar. E mais uma coisinha, só para terminar. Abraão era grato pelo que tinha, que, a nosso ver, é pouco, né? Porque era nômade, vivia da terra, não tinha os luxos que temos, que achamos que não vivemos sem nada disso.
Se a gente conseguir ser grato pelo que tem, a graça de Deus nos habita. E no que habita o nosso coração, a gente consegue expandir essa graça e transformá-la no amor que Ele espera de nós. O amor humano, mas é através da graça. Obrigada, queridos. Ótimo, Juliette, sempre elucidativa aqui para a gente, fazendo suas reflexões em torno desses versos da carta de Paulo aos Romanos, aqui no 4º capítulo, né? Só deixando aqui a Marinês Santos da Silva, deixa aqui o seu boa noite, paz profunda a todos. Aquele shalom de Jesus, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Recebamos todos. Muito grato pela tua presença e interação, Marinês. Muito bom, gente. Nós estamos chegando aqui ao final dessa nossa reflexão na live de hoje, né? Do nosso estudo resumo do mês de agosto, da série Romanos verso a verso. Mas já avisando para vocês, também chegando ao final do capítulo, próximo ao final do 4º capítulo da carta aos Romanos, né? Lembrando que hoje aqui foi esse conjunto de versos, ó. Versos de 21 a 24, episódio 128 da série Romanos verso a verso, e fica então o verso número 25, que conclui o 4º capítulo. Segunda-feira, 20 horas, nós então vamos aqui transmitir esse ensino, essa reflexão, essa meditação em torno do verso que conclui o 4º capítulo. Então, naturalmente, vamos na sequência depois abarcar aí o 5º capítulo da carta de Paulo aos Romanos, e já dou um spoiler para vocês aqui, que é um capítulo que traz consequências da justificação pela fé, entre elas uma que vai conectar diretamente ao cerne, à essência daquilo que a doutrina espírita, já a partir do século XIX, traz para a gente como realmente esse processo transformador que a gente bate tanto na tecla, porque é realmente essencial. Sem isso, nós ficaremos apenas e ainda, como temos feito há séculos, no discurso. E a gente vai perceber o quanto Jesus, em todas as épocas, em todas as eras, em todos os povos, em todas as nações, ensina exatamente este evangelho eterno, a boa nova que traz dentro de nós um processo de transformação, cuja nova criatura será, de fato, alinhada à consciência de Cristo Jesus, né? E aqui, olhando a finalização do verso 24, essa expressão, acho uma expressão belíssima, né? Quando a gente fala nosso Senhor Jesus Cristo, ou Jesus nosso Senhor, acho que a gente ainda não tem dimensão do significado dessa reverência ao nosso mestre, né? Aqueles que observam as entrevistas, especialmente de Chico Xavier, vai perceber que ele é um exemplo até nisso, né? Diversas vezes ele vai usar exatamente essa expressão, que é uma expressão apostólica, né? Todos os apóstolos utilizavam essa expressão para se referir àquele que ombreou com eles ali, né? E que ele mesmo, ao final, chamou de amigo, né? Falou, sois meus amigos, não sois mais servos, porque tenho-vos feito conhecer tudo o que de meu Pai tenho recebido, né? Amigos, mas eles olhavam para Jesus e reconheciam, rapaz, é aquilo que eu almejo, é aquilo que eu desejo, mas ele é nosso Senhor, né? E não perdia esse olhar diferenciado para a presença daquele que o próprio Paulo, na carta aos Colossenses, só usando aqui o pequeno Deus da Juliette, para falar que o próprio Paulo veio dizer para a gente que ele é, Jesus, a imagem do Deus invisível, né? Então, compreendendo isso, eu deixo aqui para vocês, dentro dessa reflexão da noite de hoje, a sequência de versos da série Romanos verso a verso, para a gente então compreender e aprofundar desse muito que Paulo deixou para a gente nas cartas, né? Deixando aqui referência também, né, do que o André trouxe para a gente. Eu anotei a frase aqui, André, vou guardar ela comigo. André disse assim: Deus age onde a razão se esgota. Acho que isso tem muito a ver com tudo que nós tratamos na noite de hoje aqui, e no capítulo 4, especialmente tratando sobre a doutrina da justificação pela fé. Deixo aqui, então, palavras finais para a gente concluir. André, Juliette, só para despedir o pessoal. André. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Espero que
como disse a Juliette no início, a gente consiga trazer dentro da nossa estreiteza espiritual, né, Juliette? A gente não está gateando, a gente não consegue ir muito profundo nesse grande oceano de Paulo, né? Mas dentro de nossas possibilidades, né, no rasinho, eu espero que a gente tenha conseguido trazer uma pulguinha para ficar atrás da orelha, para a gente conseguir refletir, para pensar, né? Olhar com mais carinho a figura de Abraão, né, com esse modelo de fé a ser espelhado, essa religiosidade genuína, né, sem necessidade de aparatos exteriores, de muletas, de convencionalismos, né. E é isso. Obrigado, Emerson, pelo convite. Obrigado, Juliette, por compartilhar o estudo comigo. Muito obrigado. Bom, Juliette, palavras finais. Estudar Paulo e falar sobre ele, né? Como meu amigo falou, quem somos nós, gente? A gente até tenta, mas como a gente fala com o coração, como a gente está aqui muito feliz sempre juntos, então as nossas reflexões vêm do fundo da nossa alma. E eu tenho certeza que quando um coração fala a outro coração, respeitando todos os dogmas e pensamentos que esse outro coração possui, com certeza toca um pouquinho. Então, o meu desejo é que a gente esteja sempre juntos, que Deus nos abençoe sempre e que as nossas palavras possam ter tocado realmente o coração de vocês, amigos. Boa noite. Obrigada, Emerson, pelo convite. Meu amigo, é um prazer dividir qualquer tela com você. Eu que agradeço, André e Juliette, presentes a esta live, a essa transmissão ao vivo aqui do nosso estudo do NEP. Lembrando, eu espero vocês na segunda-feira para concluir o 4º capítulo da Carta aos Romanos, segunda-feira, 20 horas, para dar sequência. A gente tem ainda um longo caminho, que seja abençoado à luz do nosso amado mestre na continuidade dos nossos estudos. Eu deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria, que Deus os abençoe de sempre. Até a próxima, gente. Até breve.